E vamos falar agora sobre a possibilidade que está sendo estudada aqui no Brasil de se adotar um modelo de tributação que segue aí modelos da França e da Europa, referentes à economia digital. Nós vamos falar sobre isso agora com o advogado tributarista Maurício Barros. Barros, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, nós já temos dois projetos em discussão no Congresso, um na Câmara, o deputado João Maia, do PL, prevendo a cobrança das grandes empresas estrangeiras com atuação no Brasil. A CID Digital cobraria valores entre 1% e 5% sobre o faturamento bruto das empresas com receita global superior a 3 bilhões. E a senadora Zenaide Maia, do PROS, apresentou um projeto de lei que aumenta em 3% a alíquota de COFINS das empresas que utilizam plataformas digitais e têm uma receita bruta mensal superior a 6 milhões de reais mensais. É o tipo de tributação que poderia pegar gigantes aí do setor, como Facebook, Google, Amazon, Netflix. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. De fato, né, esses projetos foram apresentados, eles têm inspiração em discussões que já existem no exterior, né, alguns países se movimentaram, né, para tributar algumas operações, né, algumas prestações de serviços, né, ligados à economia digital de forma unilateral, né. Foi tentado um consenso, na verdade está sendo tentado um consenso entre os países para se tributar a renda mundial aí gerada pelas empresas de economia digital, e enquanto esse consenso não sai, alguns países criaram seus próprios tributos, e o Brasil está querendo reproduzir aqui esse modelo de tributação, né, de maneira unilateral, e são projetos recentes, né, o primeiro da CID Digital tem menos de um mês, o segundo foi proposto na semana passada, né, de um aumento de COFINS para essas empresas, né. É um começo ainda de discussão. A reforma tributária está na pauta do Congresso, né, provavelmente isso será aí analisado no segundo semestre, e talvez essas medidas sejam analisadas quando o Congresso retomar, né, as discussões contra a reforma tributária. Então, existe uma possibilidade de esses projetos serem discutidos efetivamente, né. Certo, agora quem participa aqui com a gente é o Marcelo Matos. Marcelo, com você. Olá, Denise. Olá, Maurício. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. No passado, nós já tivemos iniciativas, tentativas semelhantes a essa da taxação. Agora vivemos esse momento da pandemia do coronavírus, os temas que estão sendo discutidos no Congresso, eles estão relacionados aos reflexos aí da pandemia, direto ou indiretamente. O senhor avalia que nesse ambiente, né, nós poderíamos encontrar aí uma facilidade para essa aprovação, dada a crise econômica financeira, essa justificativa muito forte mesmo de uma recessão no país? Olha, os projetos não mencionam uma eventual e possível, né, crise financeira provocada aí pela crise sanitária, né, como decorrência dela, né, como fundamentos para o justificativa, né, para os projetos, né. Esse tema não está contido nesses projetos. Na verdade, os projetos estão embarcando numa discussão mundial, né, quanto ao tema, e expressamente, né, tendo por base, né, os modelos que estão implementados já em 2 países, na Itália e França. Existem outros países, né, que implementaram, mas os projetos citam os modelos da Itália e da França, né. Agora, com relação a uma crise, né, financeira e, consequentemente, uma queda de arrecadação, né, se uma medida como essa poderia ser adotada até para compensar algum tipo de perda de arrecadação, claro, isso pode ser uma possibilidade, né. Então o governo fatalmente vai sentir aí uma queda de arrecadação, né, com a queda do PIB, né, da atividade econômica, e vai tentar buscar outras fontes de receita, provavelmente, né.
Doutor Maurício, eu gostaria que o senhor falasse no mundo, como que isso funciona, quais são os reflexos diretos, né, para o consumidor em relação aos serviços que ele vai pagar o serviço e também agora mais impostos, e isso no Brasil de fato é muito comum. Olha, tem alguns modelos, né, mas para ficar nesses que foram os projetos inspiradores, né, para esses projetos do Brasil, na verdade, são medidas que visam tributar empresas de tecnologia que não têm presença física nos países, né? Então, uma empresa, ela tem usuários, né, via internet, né, de seus serviços, não é? Mas ela não está constituída formalmente naquele país, né? E a legislação tributária internacional, ela prevê a tributação da renda de uma empresa que não tenha presença física em outro país, de acordo com alguns requisitos, né, para identificação de uma presença de uma atividade local, que é chamado de estabelecimento permanente, mas que são requisitos muito formais, né, no sentido de materiais, né, de físicos mesmo, né. E com a economia digital, né, com o avanço da digitalização da economia, melhor dizendo, né, as empresas começaram a ter acesso a mercados sem ter nenhum tipo de presença física nos países, né. E aí, obviamente, então, não sofriam a tributação nesses países, né. Então, obviamente, que com a instituição dessas medidas que acabam tributando aí em algo como 3%, alguma coisa assim, as receitas dessas empresas, né, obviamente que o consumidor acaba tendo um certo encarecimento dos serviços, já que tributos geralmente são repassados para o consumidor final, né. Agora, o Brasil tem um ambiente muito diferente, né, desses países, né. O Brasil tributa pesadamente as remessas internacionais, né, então qualquer pagamento internacional, né, qualquer remessa pela contratação de um serviço por um residente no Brasil a uma empresa não residente, esse fluxo financeiro para o exterior, ele já é tributado, né, tanto pela pessoa jurídica, né, por volta aí de 50% de tributação, e a pessoa física tem o IOF, que ela paga na conta do cartão de crédito, né, de 6,38%. Então já existe tributação, né. Fora aqui, nós temos uma circunstância no Brasil, que é o fato de as grandes multinacionais de tecnologia têm presença no Brasil, elas estão constituídas como entidades legais brasileiras, então elas já recolhem os tributos no Brasil, então elas já pagam imposto de renda, PIS, COFINS, contribuições sociais, enfim, então elas já estão sujeitas à tributação brasileira. Então é uma realidade, é um contexto diferente do contexto no qual esse tipo de tributo surgiu, né, em outros países, notadamente aí em países europeus, tá? Agora, Maurício, considerando esse contexto que o senhor citou do Brasil e as propostas que estão em discussão no Congresso, se uma dessas propostas passar, essas empresas teriam uma tributação aqui no Brasil mais pesada do que elas têm lá no exterior? Sim, entendo que sim, né, elas já têm a carga tributária do Brasil, que na verdade, essa pergunta é difícil, né, porque tem vários países, cada um tem o seu modelo de tributação, né, mas hoje, por exemplo, se ela tem uma carga tributária semelhante, ela vai ter uma carga tributária mais elevada, já que ela vai somar esse tributo, né. Se já tem uma carga mais alta no Brasil, essa diferença vai aumentar ainda mais, né, e o Brasil é um país que tem uma carga tributária que não é considerada das mais baixas, né, comparando com outros países. Então, existe uma chance, sim, das empresas passarem a pagar mais tributos, né, como um todo no Brasil do que pagam em outros países. Perfeito. Nós conversamos com o tributarista Maurício Barros, do escritório Gaia Silva Gaed Advogados. Então, Maurício, muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.